Vamos começar? Não sei se tenho som já. Já tenho som. Muito obrigado. Então, muito bom dia a todos. Íamos dar início aos trabalhos desta quarta sessão do Congresso, do 15º Congresso da ADFERCIT. Eu começava por saudar e agradecer ao Presidente do Congresso, ao Dr. Pires Vieira, meu querido amigo, e ao Sr. Presidente da ADFERCIT, Engenheiro Tomás Leiria Pinto, o convite que me fizeram para estar aqui e, sobretudo, agradecer a iniciativa que tiveram de lançar mais este debate de reflexão sobre um problema tão importante. E tão importante e, neste momento, tão oportuno. E permitam-me uma palavra especial para a Sra. Engenheira Ana Testa Cabral, com quem eu tive o gosto de trabalhar durante algum tempo, aqui nos 2 anos passados, no Conselho Superior de Obras Públicas, que também é uma pessoa que tem mostrado grande interesse e grande conhecimento destas matérias e eu gostava de a saudar pessoalmente também. Bom, temos aqui um painel que eu acho extremamente importante. Que Plano Ferroviário Nacional? Eu, ao longo dos últimos anos, assisti à apresentação e elaboração de várias tentativas de planos ferroviários. E, enfim, essas tentativas, nem meu entender, não tiveram até agora o sucesso nem o seguimento que seria esperado. Tive a oportunidade de ler este novo plano ferroviário, aquilo que foi apresentado, é o que eu sei, é o que foi apresentado. Enfim, tenho trocado algumas impressões com a Engenheiro Carlos Fernandes, designadamente hoje, mas foi o que li e parece-me que pela primeira vez temos, e digo isto olhando um pouco do lado do empresariado, porque eu estou aqui, penso, um pouco nessa qualidade, como dirigente associativo e, portanto, responsável em grande parte pelo interesse ou por defender as posições das empresas portuguesas, parece-nos que pela primeira vez, temos um plano que é coerente, que é consequente e que parece fazer sentido. Parece fazer sentido. Portanto, em primeiro lugar, gostaria de felicitar realmente pelo plano que é apresentado. Continuam a existir dúvidas que eu espero que esta sessão venha a esclarecer. Designadamente, não posso deixar de falar na questão da bitola, que é uma velha questão olímpica nesta matéria que nunca acabou, nem, sobretudo, nos tempos, nos timings e na ordem da implementação e desenvolvimento deste plano, do porquê das opções que foram tomadas nessa matéria, deixando para depois os eixos que são propostos e que constam deste plano e que também me parecem, tanto quanto pude ver, perfeitamente coerentes e úteis e necessários. O engenheiro Frederico Francisco não pode estar connosco devido a um compromisso de última hora, mas tive a oportunidade de estar com ele e de gravar um debate que, em princípio, deveria ter tido lugar aqui hoje, mas que gravámos no Porto e que eu pedia para já que fosse passado o vídeo do debate que tive com o engenheiro Frederico Francisco. Também lembrava que há, digamos assim, um conjunto de 2 pequenas questões muito rápidas, muito simples, que poderão responder no vosso telemóvel usando a aplicação que foi desenvolvida para o efeito e que vai ser ali explicado como aceder, mas todos devem ter recebido uma informação também sobre esse aspecto e as pessoas deverão responder a estas questões e no fim da sessão teremos uma apreciação das respostas e, portanto, das opções que a assistência tomou em relação a estas 2 questões. E, portanto, se estivessem de acordo, iniciávamos já com a entrevista com o engenheiro Frederico Francisco, ou com a discussão com o engenheiro Frederico Francisco. Vamos então iniciar este painel. E temos connosco o engenheiro Frederico Francisco, que é o coordenador do Plano Nacional de Ferroviário. Não é? Muito obrigado por se prestar a esta entrevista, uma vez que, por razões que explicou, não terá possibilidade de estar fisicamente presente no Congresso. É que agradeço a possibilidade de poder participar no painel, ainda que desta forma. Não, a sua participação é essencial, sendo o senhor o coordenador do plano e sendo esse o tema do painel,
que Plano Nacional Ferroviário teremos, o que é que poderemos esperar. E a primeira pergunta que eu lhe ponho, Sr. Engenheiro, é que bitola na nova linha, na nova plataforma que vai ligar Porto, Lisboa e Norte, Braga primeiro e depois certamente a Espanha. E porquê? Porque tudo aquilo que sabemos é que todos os comboios de alta velocidade na Europa, começando logo pela nossa vizinha Espanha, a rede do AVE é já toda em bitola standard. E não só em bitola standard, como até curiosamente, por saberá melhor do que eu, infraestruturada para transporte de passageiros e carga. A rede do AVE foi feita tendo sempre essa previsão de, no futuro, poder vir a ser utilizada com passageiros e carga e toda em bitola standard. Deixava-lhe este primeiro tema de reflexão, porque, estando previsto no plano, e como o senhor anunciou, uma ligação também a Lisboa-Madrid, que será essa indubitavelmente em bitola standard, porque não a coluna vertebral, a nova coluna vertebral do país, ser já também em bitola standard. Este tema da bitola é de facto um tema que desperta muitas paixões, não é? E aqui que estamos num fórum talvez mais técnico, é interessante nós tentarmos ter uma discussão mais serena sobre este tema, que é, sem dúvida, um tema muito interessante e tecnicamente complexo. No tema da bitola, o nosso princípio fundamental é que nós não queremos criar descontinuidades dentro da nossa própria rede. Na fronteira de Espanha com França existe uma descontinuidade que cria alguns problemas. Não é a única descontinuidade que cria problemas, não é? A interoperabilidade é todo um tema mais vasto. Mas o princípio fundamental é que nós não queremos criar descontinuidades dentro da nossa própria rede, porque isso seria estar a importar para dentro das nossas fronteiras o mesmo problema que existe hoje em dia na fronteira de Espanha com França, ou na fronteira da Hungria com a Ucrânia, ou noutras fronteiras. Mas que tem vindo a ser resolvido. Que tem vindo progressivamente a ser resolvido em Espanha, em alguns sítios. Em Forno Basca é um exemplo. Mas que também o exemplo espanhol também nos exemplifica as dificuldades. Deixem-me tentar então organizar. Portanto, Espanha começou a construir a sua primeira linha de alta velocidade no final dos anos 80 e decidiu na altura construí-la em bitola europeia. E desde então, depois com a linha Madrid-Barcelona e com as outras linhas que começaram a construir no final dos anos 90, dos anos 2000, etc., também construíram a maior parte delas em bitola europeia. Se bem que eles não cumpriram o plano que inicialmente de as construir todas em bitola europeia. Por exemplo, o eixo atlântico da Galiza entre Vídea e Corunha está em bitola ibérica. A linha entre Ourense e Santiago de Compostela está em bitola ibérica. A linha que estão a construir para a nossa fronteira entre Plasência e Badajoz está em bitola ibérica. Todas elas com a previsão de eventualmente ligarem para a bitola europeia, mas sem prazo, e há alguns casos particulares, como é o caso da Galiza, em que é uma linha que tem um tráfego muito intenso, quer de passageiros, quer de mercadorias, e que na verdade será tecnicamente difícil ver como é que se faz essa migração, uma vez que ela não tem um itinerário alternativo. O local onde Espanha está a fazer um esforço mais intenso para criar um corredor de bitola europeia é ao longo do seu corredor mediterrâneo. Desde a fronteira até Barcelona já existe a possibilidade de acesso ao Porto de Barcelona, etc., em direção a Valência, em direção a Algeciras, etc. Isto está-nos a permitir verificar que o esforço de migração de bitola implica constrangimentos operacionais durante a migração que são muito grandes, implica a duplicação de infraestruturas. Portanto, a migração é em si um tema muito complexo. E, portanto, a nossa estratégia é nós, para já, vamos fazer a linha Lisboa-Porto e Porto-Vigo em bitola ibérica, porque é importante para nós manter a continuidade não só dentro da nossa própria rede, como também a continuidade na nossa ligação internacional com mais tráfego, que é a ligação entre o Norte e a Galiza. E, portanto, a migração a fazer-se deverá ser feita em conjunto com o corredor atlântico, com o eixo atlântico espanhol entre Vigo e Coimbra. Para nós temos um eixo contínuo entre Lisboa e a Coimbra. Sobre a ligação no sul, no Algarve, essa é uma ligação que que não será feita nos próximos 10 anos, não sei se nos próximos 20 anos. Quando ela vier a ser feita, veremos qual será o cenário de bitola do outro lado da fronteira. Mas pronto, o princípio aqui é que a bitola europeia deverá sempre entrar em Portugal da fronteira para dentro, para não criar descontinuidades.
Quer dizer, depois nós teríamos um comboio que ia, imaginemos, de Lisboa até Évora em bitola europeia, de Évora até Madrid em bitola ibérica, e depois Madrid para a Fila outra vez em bitola europeia. Quer dizer, eu estou a inventar isto, não corresponde à rede que existe, mas é só para exemplificar. No corredor Lisboa-Madrid é efetivamente onde, tecnicamente, será mais fácil, imaginando, e nós já fizemos até alguns exercícios para ver como é que seria feita a migração. Por exemplo, nós temos um exercício feito e sabemos que, no caso da linha Lisboa-Porto, será possível migrá-la para a bitola europeia com algumas perturbações, mas sem interromper a circulação, fazendo por troços. Portanto, consideramos as travessas polivalentes têm um custo. O custo da migração é menos de 5% do custo da construção da linha. Portanto, o custo mais elevado da migração são mesmo as perturbações que causam ao tráfego, não é sequer o custo da própria linha. Mas onde eu vejo que é tecnicamente mais fácil entrar uma ligação de bitola europeia para Portugal é pela ligação Lisboa-Madrid, mas depende da velocidade a que Espanha fizer chegar a sua ligação à nossa fronteira. Nós não temos muitos meios para os forçar a fazer isso. Sendo que, para os comboios de passageiros, hoje em dia, existem por um lado os comboios de eixos variáveis, e mesmo os comboios de eixos fixos, os fabricantes conseguem produzi-los tanto com uma bitola como com a outra. Mesmo na encomenda original do AVE, em 92, foram comprados alguns comboios em bitola ibérica e alguns comboios em bitola europeia, que são comboios iguais aos TGV franceses. E, nomeadamente, a CP hoje em dia, já desde a aquisição dos Alfas, todos os comboios que a CP adquire, por exemplo, são comboios que permitem a troca dos rodados para poderem circular depois em bitola europeia. Aliás, normalmente o que se faz é, no momento da encomenda, ou do contrato de compra, ficar prevista a migração. Sim, precisamente. Ficar prevista a substituição dos bolis. Precisamente, isso faz parte, nem sequer é necessário substituir os bolis. Os mesmos bolis é apenas necessário substituir os rodados. Pronto, e isso está, e lá está, todos os comboios que foram adquiridos desde o final dos anos 90 em Portugal têm essa possibilidade. Agora, nós não temos forma de forçar a Espanha a acelerar a chegada da bitola europeia à nossa fronteira. Sendo certo que, por exemplo, mesmo que nós tivéssemos uma ligação para mercadorias de bitola europeia, a Espanha entrar por Badajoz, a chegar até Madrid, as mercadorias não têm forma de sair de Madrid em bitola europeia neste momento. Porque muitas das linhas de alta velocidade que a Espanha declara como mistas, como linhas para tráfego misto, elas na verdade não são, porque depois quando nós vamos ver os detalhes, algumas das linhas mistas têm pendentes de 18 por mil, que permitem teoricamente algum tráfego de mercadorias, mas têm algumas limitações. Portanto, o assunto é de facto complexo e por outro lado, de facto, se nós conseguimos instalar os dedos e amanhã ter a rede toda em bitola europeia e ter o material circulante também todo em bitola europeia de um dia para o outro, sem grandes perturbações, isso traria obviamente vantagens, não é? Permite-nos ir fazer comboios de mercadorias, imaginemos, de Sines até a Alemanha. Exatamente, sem interrupções. As mercadorias, para nós, e eu não estou aqui a falar de uma posição que foi apresentada ao Governo por todas as associações empresariais, a começar pela CIP e pela AEP, para nós o grande problema, a grande questão são as mercadorias. Nós queremos chegar ao centro da Europa com comboios, porque o tráfego rodoviário está condenado. O tráfego rodoviário está completamente condenado. Nunca será uma solução a eletricidade. Os caminhões de eletricidade não serão uma solução. Os caminhões de hidrogênio, talvez. A Suíça acaba de receber uma frota importante de caminhões da Hyundai de hidrogênio para fazer a distribuição das grandes superfícies, por exemplo, não é? A elétrica não é. Portanto, a nossa grande preocupação, portanto, os empresários sentem muito a necessidade de um tráfego fluente, uma ligação fluente de mercadorias entre o país e o centro da Europa. Sim. E aí a ligação por bitola standard, eu pergunto, e a Beira Alta, a linha da Beira Alta? A linha da Beira Alta, ela O troço atual tem pendentes também distintas. Sim, tem também pendentes, tem ali algumas pendentes problemáticas. Não prevê, peço desculpa de interromper, mas não prevê uma variação do traçado que já esteve no papel e que elimina grande parte das pendentes? Nós, a norte? Neste momento existem problemas com pendentes também do lado espanhol, no acesso até Andaia. Quando foi agora planeada esta renovação da linha da Beira Alta, e eu acho que o Luís Carlos Fernandes estará depois no painel, ele poderá explicar com maior detalhe, de facto foi avaliada a possibilidade de corrigir aquelas pendentes.
A conclusão que se chegou na altura foi que, com um custo muito menor, conseguia-se 80% dos benefícios, que a redução das pendentes acrescentava apenas 20% dos benefícios face ao que está hoje. O que não impede que nós mais tarde venhamos a corrigir esse problema. Eu conheço, enfim, na altura estudámos e temos um relatório importante que entregámos ao Governo na altura sobre isso, que lhe farei chegar uma cópia se quiser, com muito gosto. Nós, estou a falar, empresários, o mundo empresarial, a CIP, a AEP, a AIP, todas são perfeitamente unânimes nessa matéria, não é? O problema que nós vemos é que realmente grande preocupação são as mercadorias, grande preocupação, e o corredor norte é extremamente importante, porque é no norte que estão grande parte das nossas prestações. Quer dizer, o problema dos empresários, que é o problema do país, que é o problema no fundo é qual é que é o custo de eu colocar o meu produto no centro da Europa. E é essa a questão, é como é que eu baixo o custo de colocar o meu produto no centro da Europa. Portanto, qualquer solução que entrave a interoperabilidade custa mais dinheiro. Certo. Mas nós temos várias camadas de problemas que condicionam esse custo. Portanto, nós sabemos que a ferrovia é tão mais vantajosa face à rodovia em termos de custo de transporte, quanto maior a distância, porque ajuda a diluir o custo dos terminais, o custo do carregamento e do descarregamento, e quanto maior a carga por comboio. Por isso, uma das medidas que... Os comboios 750 metros. Exatamente. E que, pronto, a Europa está agora a tentar uniformizar os comboios de 750 metros, mas, pronto, há alguns sítios onde, mesmo na Europa, onde já se fala além disso, não é? Pensando nos comboios mais compridos que 750 metros. Há a questão do comprimento dos comboios, há a questão das pendentes que limitam o peso dos comboios, e depois cada uma destas tem um certo valor, não é? Quer dizer, o custo de acrescentar uma segunda locomotiva ao comboio ou ter uma segunda locomotiva só na parte da pendente pode ser uma fração pequena se o trajeto for suficientemente comprido, não é? Há vários sítios na Europa onde existem conceitos operacionais para obviar esse problema. Portanto, o que nós temos é que, paulatinamente, ir resolvendo todos esses problemas. E permita-me voltar à questão da bitola, só para dizer que a quebra de bitola na fronteira de Espanha com França é mais um desses problemas, mas é só mais um, não é o único problema que limita o custo. Há problemas de sinalização, há problemas de tensão. Há problemas de capacidade. Uma das principais razões que faz com que o tráfego ferroviário de mercadorias é que não é só em Portugal e Europa, é entre a Península Ibérica e a Europa, o tráfego ferroviário de mercadorias é residual. E a principal razão para isso não é o facto de termos uma bitola diferente, porque na verdade já existe uma linha que permite tráfego de mercadorias em bitola europeia a ligar Espanha e França. E ela continua a representar uma fração minoritária do tráfego de mercadorias entre Espanha e França. Por diferentes razões. Uma delas é porque as taxas de uso são elevadas face à linha convencional, e outra delas é porque existe uma dificuldade com a capacidade do lado francês. E a gestão do tráfego e a priorização do tráfego do lado francês tende a não permitir um aumento significativo do volume de tráfego oriundo da Península Ibérica. Depois podemos discutir... É muito interessante, como diz, e realmente há alterações recentes na geopolítica mundial que vão estimular, penso eu, todas essas alterações. Certo. Há pouco tempo, a existência do gasoduto do Sul para o centro da Europa era uma miragem. Certo. Neste momento é uma realidade e vai ter que se fazer. Eu penso que no transporte a mesma coisa vai ter que fazer. A Europa vai ter que se interconectar muito mais rapidamente do que estava previsto, porque a alteração das condições mundiais é isso obrigatório. Sim, precisamente. Por isso é aquilo que eu digo. O que nós temos é que olhar para todas as questões neste momento que estão a aumentar o nosso custo de transporte, não é? E aumentar o nosso custo de transporte significa aumentar o nosso isolamento face à Europa, não é? E resolvendo uma de cada vez. Comprimento de comboios, sinalização, eletrificação, pendentes, capacidade. Só para isso, o tráfego rodoviário tem vindo a ser cada vez mais penalizado por legislação nos países de si. Precisamente, sim. Hoje em dia,
pôr um caminhão com mercadorias na Alemanha é extremamente caro por todas as limitações à carga, aos custos do motorista, ao alojamento do motorista, ao salário e tudo isso. E há o exemplo da Suíça, não é? Que taxa fortemente, que era um país que era atravessado por tráfego, que não tinha E taxa fortemente o tráfego rodoviário. e obriga a dividir caminhões. E que tem incentivado a que muitos dos caminhões hoje em dia circulem em cima de comboios em autoestradas ferroviárias. E, portanto, isto acaba por ser uma forma de equilibrar a concorrência entre modos, não é? Porque a ferrovia suporta todos os custos da sua própria infraestrutura e da operação, mas o modo rodoviário traz enormes externalidades para a sociedade que o modo não suporta. E, portanto, é fácil fazer o argumento que o modo rodoviário é de alguma forma subsidiado pela sociedade e que para nós reequilibrarmos a concorrência entre modos, e este tem sido seguido em vários países da Europa e até na Europa como um todo, com a questão da Eurovinheta, por exemplo, taxar o transporte rodoviário, quer dizer, isto não é para penalizar o transporte rodoviário por penalizar, mas é uma questão de reequilibrar a concorrência entre modos. Para além de se esbater outros aspectos, como no caso de convulsões, greves, bloqueios, que começam a ser, digamos, preocupantes na rodovia e que não têm de longe a repercussão na rodovia. E esse é um fator que normalmente não é considerado nestes estudos, mas que é um fator imprevisível ou imponderável, mas que pode ter peso. Ter mais opções e mais alternativas é sempre bom, uma questão de... fazer, se me permite, mais... O hidrogênio, há alguns estudos que eu já vi, apontam para que possa ser economicamente vantajoso face à eletrificação para linhas de reduzido tráfego. Para linhas com pequeno tráfego, e eu diria para linhas existentes. Quando estamos a falar de linhas novas, uma linha nova só é construída se verificar que há um certo nível de procura de tráfego. E mesmo sem fazer contas, eu diria que o nível de tráfego, porque será sempre algo que exigirá mais do que um pequeno número de comboios a circular por dia nessas linhas. E, portanto, eu diria que o hidrogênio na ferrovia, porque a questão aqui é que, de facto, a eletrificação com catenária é algo que tem custos de infraestrutura e tem custos de manutenção, mas que é altamente eficiente. É um sistema, é uma tecnologia que já existe há décadas e décadas e é altamente eficiente. As perdas de energia, desde a produção de eletricidade até à roda do comboio, devem ser da ordem dos 10, 15%. Portanto, nós sabemos, se houver engenheiros eletrotécnicos aqui na plateia, sabemos que o sistema elétrico é altamente eficiente. Quando eu introduzo a produção de hidrogênio a partir de eletrólise, o armazenamento e transporte de hidrogênio e a utilização de hidrogênio numa pilha de combustível, eu nesta cadeia toda tenho perdas que rondarão os 75%. Provavelmente, ou certamente, é muito melhor que o diesel e não produz poluentes, não tem qualquer poluição, quer em termos de gases de efeito de estufa, quer em termos de outros tipos de poluentes nocivos para a saúde que o diesel produz, mas de facto torna-se, a partir de um certo patamar de tráfego, torna-se difícil combater com a elevadíssima eficiência da catenária. E acresce que em muitos países da Europa e em Portugal em particular, nós já temos uma porcentagem elevada da rede eletrificada. Nós em Portugal, em 2024, teremos 87% da nossa rede eletrificada e os troços que sobram são troços de pequeno tráfego. Portanto, eu diria que provavelmente mais de 95% dos nossos comboios circularão em linhas eletrificadas. E, portanto, aí torna-se mais ou menos evidente completar essa eletrificação e uniformizar as condições de exploração por toda a rede. Agora, pensando em sítios onde a rede não esteja ainda eletrificada numa porcentagem tão elevada, mesmo na Europa, alguns países, por exemplo, no Reino Unido, a rede ainda há muitas linhas que não estão eletrificadas, mesmo na Alemanha, ou em países onde a eletrificação é residual, como nos Estados Unidos e nas Américas, aí o hidrogênio pode de facto ser uma solução e os fabricantes têm de facto apostado nisso. E, por exemplo, a Stradar está agora a vender comboios a hidrogênio para os Estados Unidos, para a Califórnia, e que pode ser uma solução para acelerar a descarbonização onde ela onde não é fácil ou não é evidente avançar com a eletrificação. Em Portugal podem surgir alguns casos, não é? Linhas que queiramos reativar, por exemplo, linhas desafiadas que queiramos reativar. Ou territórios que nós tenhamos interesse em dinamizar. Sim. E acelerar o desenvolvimento. Certo. Pode não haver procura atual,
mas ser necessário ou ser desejável, incentivar a procura e Para ter uma solução mais rápida e mais barata. Exatamente. Sim, pronto. Eu diria que sim, quer dizer, eu diria que em Portugal será sempre uma solução limitada, mas que pode ter o seu espaço. Francisco, muito obrigado pela sua intervenção, pela sua participação no painel, e vamos agora passar aos restantes membros do painel. Muito obrigado. Obrigado por me receber aqui e boa discussão a todos. Obrigado. É evidente que seria muito mais interessante se ele pudesse estar aqui, até porque ele monopolizou-nos uma parte do painel. O Sr. Engenheiro Leiria Pinto veio-me aqui chamar a atenção para esse facto. Eu agradeço-lhe essa sua iniciativa, mas foi o que foi possível fazer, uma vez que ele, à última da hora, declarou que não tinha possibilidade de estar cá por compromissos já assumidos. Bom, portanto, ouvimos o que foi dito e, seguindo a ordem do painel, eu perguntava à Sra. Fernanda do Carmo, enfim, que tem responsabilidades sobretudo no território, uma das últimas frases que disse o engenheiro Frederico Francisco foi que os estudos económicos vão determinar se determinada linha é ou não necessária e se faz ou se não se faz. O plano prevê que as 28 capitais de distrito serão servidas e que as 10 principais cidades até serão servidas por alta velocidade. Agora, não é claro quanto ao momento, ou quanto à ordem, ou quanto à origem. E, portanto, o que eu gostaria de perguntar é se entende que são realmente os estudos económicos do tráfego que vão justificar a construção da linha ou a construção de serviços para determinados sítios mais interiores do nosso território, ou se nós poderemos pensar de outra forma. Nós queremos estimular que haja desenvolvimento no interior. E temos alguns casos de grandes multinacionais a instalar-se no interior e que se queixam da falta de acessibilidades. Não será, ao contrário, uma forma de promover o desenvolvimento do interior, avançar ab início com determinados serviços? Muito obrigada pela questão, Sr. Engenheiro. Só um minuto, só para cumprimentar o Sr. Presidente do Congresso, o Dr. Pedro Cisa Vieira, e o Presidente da AFDERCIT, o Engenheiro Leiria Pinto, e a Engenheira Ana Tércia Cabral, com quem tive a oportunidade de debater um conjunto de questões, nomeadamente ligadas a esta que me foi colocada agora, no âmbito do CSOP, do Conselho Superior de Obras Públicas, a propósito da discussão do PNI 2030. E, portanto, esta discussão iniciámos-la nessa altura e quero cumprimentá-la pelo trabalho que fez lá, que foi de grande valia. Portanto, relativamente a essa questão, facilita muito aqui a minha intervenção, porque esse é o ponto, não é? Nesta intervenção inicial, enfim, a resposta, aliás, ao título do painel que estamos aqui agora em discussão, que é que plano ferroviário nacional, que estratégia para o desenvolvimento do país, é o que está inerente a este painel, e de facto é isso que devemos discutir, porque nós estamos a partir de uma base, que é esta proposta de plano ferroviário nacional que foi apresentada recentemente, publicamente, no LNEC, e este Plano Ferroviário Nacional, isso tem que reconhecer aqui, logo no primeiro momento, ele responde àquilo que é a visão estratégica para o território. Na abordagem inicial, porque nós temos uma visão estratégica para a organização do nosso território que tem em vista o desenvolvimento territorial, baseado, enfim, na atividade económica, como não podia deixar de ser, nas atividades económicas, na economia, nas pessoas e no capital natural, e essa visão está plasmada no Programa Nacional da Política de Ordenamento do Território, que foi aprovado, assim, na Assembleia da República em 2019, em meados de 2019. É a revisão do programa e, portanto, é recente, foi muito debatido, teve um ano na Assembleia depois de concluído e enviado pelo Governo, foi muito debatido por todos e, portanto, é um instrumento assumido e eu vejo nas leituras, no acompanhamento dos trabalhos, nós também participámos no grupo que acompanhou a elaboração deste Plano Ferroviário Nacional, e ele partiu de facto do território. Portanto, isso é uma mais-valia logo inicial, não é ao contrário. Não foi um programa setorial desenvolvido e que mais tarde, enfim, o território, a estratégia do território. Obviamente, isto é um setor que tem
É uma política pública que, obviamente, tem uma inserção territorial e tem logo impactos. O território está sempre presente. Mas não com a visão da estratégia do desenvolvimento territorial. Nem sempre isso acontece. Vê-se que este programa partiu ao contrário, e felicito muito o trabalho do engenheiro Frederico Francisco, porque, de facto, teve essa lógica desde o início. E, portanto, isso está patente quer na questão da rede, da infraestrutura, ou seja, quando se olha para a infraestrutura, ela tenta servir, de facto, quer as grandes aglomerações metropolitanas, a faixa litoral, mas todas as centralidades que nós designamos, não pode por centralidades urbanas, regionais, todas elas estão lá previstas, estudadas, numa tentativa de as articular, de as servir com rede, e também o sistema económico, as grandes aglomerações, desde as atividades portuárias, logísticas, ou as áreas onde se concentram as atividades económicas, estão lá também refletidas nesta proposta. Não só do ponto de vista da infraestrutura, como estava a dizer, mas também, que está lá o sistema urbano, está lá o sistema económico, mas também do ponto de vista, depois, daquilo que é o serviço, não é? E isso também era uma questão muito importante para nós. A infraestrutura é necessária para este tipo de transporte, mas o que nos interessa, sobretudo, é que serviço é que se está a oferecer. E também o próprio relatório e todo o trabalho feito aponta para isso mesmo. Portanto, ele tem um objetivo, o objetivo é que serviço vamos prestar, quer do ponto de vista das mercadorias e dos passageiros. E as mercadorias e os passageiros não são assim tão distintas, porque para haver mercadorias tem que haver pessoas, tem que haver emprego, tem que haver massa crítica e há passageiros. Portanto, não é tão desligado assim esta lógica entre mercadorias e passageiros. E, portanto, o passar de uma estrutura que temos hoje em árvore, uma estrutura em árvore, não é? Que sai de pontos centrais e depois tem umas linhas que terminam em determinadas localizações, a lógica da rede, ou seja, a rede da infraestrutura e a rede do serviço, em que há, de facto, uma conectividade muito difusa no território todo, que serve o território, sem passar muitas vezes pelos pontos centrais. Não tem que haver uma deslocação a Lisboa para nos deslocarmos entre outras centralidades do país. Isso também está presente. Agora, a questão, portanto, esta proposta aponta-nos. A questão aqui principal é como vamos, para além de resolver algumas questões que ainda estão em discussão e que são críticas e que são, com certeza, ainda podem ser melhoradas, mas a base está lá. Agora, a questão principal que queria trazer prende-se precisamente com a questão que me estava a colocar, que é como é que nos vamos organizar para a concretização? O que é que vamos fazer para concretizar este Plano Ferroviário Nacional? E não podemos ficar satisfeitos ou completamente tranquilos e descansados com esta proposta, que no fundo é um programa que está num papel, bem feito, mas é um papel. Como é que vamos dar o salto e como é que nos organizamos na execução? E, de facto, o Plano Ferroviário Nacional desta proposta tem lá um faziamento, são 4 fases. E as fases é que não me tranquilizam, de facto, porque nem as fases, nem depois a necessidade, obviamente, e que teria que ser este programa, enfim, este é um esquema à escala nacional e, portanto, tem que ter análise de custo-benefício, tem que ter estudos desenvolvidos, temos que ter análises ambientais, temos que ter impactos ambientais analisados, temos que ter impactos sociais, impactos económicos e, sobretudo, temos que ter impactos territoriais. Os impactos territoriais têm que entrar nesta análise futura do custo-benefício. Portanto, a programação. Eu sei que estamos num momento em que temos muitos recursos disponíveis ou perspectivados, desde o PRR, ao PT 2030, algumas facilidades europeias, instrumentos dedicados. Portanto, parece-nos que há um limite, quase ilimitado, um bolo ilimitado de recursos. É verdade, mas há aqui opções, nomeadamente a alta velocidade, as ligações aqui na faixa onde se concentra mais população, que são pesadas do ponto de vista não só do custo, mas do tempo de execução, do tempo de estudo, do tempo de planeamento. Tem conflitos territoriais que vão ter que ser resolvidos. E, portanto, mais do que as fases como estão previstas, nós temos que pensar em paralelo como é que conseguimos conciliar completamente uma lógica de competitividade, ou seja, servir primeiro onde temos a massa crítica de pessoas e atividades,
E como é que esse servir primeiro a esses territórios nos põe mais depressa a competir no plano ibérico e europeu e internacional, mas ao mesmo tempo tem que ser em paralelo, tem que ser simultâneo no tempo e na nossa ação. Como é que servimos ao mesmo tempo um território que é uma vasta parcela do território nacional, diria, pode ser 80%, pode ser 70%, enfim, há muita discussão em torno disto, mas que é um território que está claramente em perda, claramente em perda populacional. A perda populacional não quer dizer de todo perda económica. Nós podemos ter atividade, podemos e devemos e temos capacidade de ter muito mais atividade económica nesses territórios, mesmo com menos pessoas. Precisamos é ter as pessoas mínimas, a massa crítica qualificada para fazer face aos desafios da economia atual e do futuro. E, portanto, como é que respondemos em simultâneo a essas duas realidades? Responder à competitividade, responder à coesão. Sem dicotomia, porque sem coesão territorial o país no seu todo não terá esses novos fatores de competitividade que lhe queremos introduzir e, portanto, temos que olhar para essa fatia. Na análise que fizemos dos dados que saíram do INE, eles não são novidade, são os definitivos, mas os provisórios já nos anunciavam isto, e as perspectivas, ou seja, aquela visão prospectiva que temos no PNPOT já nos apontavam para isto, já apontava na visão prospectiva do PNPOT que havia uma vasta área, portanto, 126 concelhos, perspectivava-se que até 2030 perdessem 15% da população, é, aliás, uma das pressões territoriais que está identificada no modelo do PNPOT, e verifica-se agora que desses 126, alguns deles, 17, já atingiram a perda de 15% atualmente, em 2021, e que 65 desses 126 também já perderam 10% já em 2021. Portanto, em 2030 a situação será certamente agravada, independentemente de se conseguir reter e estancar pessoas. Portanto, e queria dizer mais o seguinte ainda, é que não é só esta perda dos dados do INE que nos revelam por Conselho, é analisando, nós já fizemos na DGT essa análise, as tais centralidades, as 26 centralidades dos centros urbanos regionais, que é a armadura do sistema urbano policêntrico do país, esses são 26 no continente, mais 2 áreas metropolitanas, os outros dois, os 28 são nas ilhas, nas regiões autónomas. Dos de 26, 19 destas centralidades perderam população nesse censo. Portanto, não é só os territórios no seu todo, é mesmo estas âncoras que concentram atividades económicas ligadas ao comércio, aos serviços e alguma atividade também industrial, empresarial, enfim, até algumas com grande pujança, estão a perder população. Portanto, se nós olharmos para custo-benefício, do ponto de vista estritamente tradicional, porque não tem que ser deste ponto de vista, da economia, de retornos de investimento, enfim, com todas as variáveis que os economistas utilizam. Se usarmos apenas desse ponto de vista, do ponto de vista da sociedade, se perceber, bom, mas para servir, enfim, são territórios que estão a perder população, estamos a falar agora de um transporte, enfim, de alta capacidade para que as pessoas se desloquem. Se conseguir, do ponto de vista social, da interiorização social da importância destes investimentos, também se gerar estas dúvidas, ou seja, se não se esclarecerem, se não se explicar qual é a estratégia de desenvolvimento territorial do país, nós teremos dificuldades numa programação a longo prazo de concretizar. Portanto, análise custo-benefício tem que ter em conta impactos territoriais. Os impactos territoriais é uma perspectiva de coesão, mas não é uma coesão só de redistribuição de recursos, é porque sem coesão não haverá a competitividade, não incrementaremos a competitividade, não sairemos da armadilha da estagnação, porque mesmo as áreas motoras do desenvolvimento em Portugal estão, em algumas análises, verificamos que têm alguma estagnação e, portanto, resumindo, para concluir, análises custo-benefício com impactos territoriais, com uma análise abrangente, com uma visão económica que ultrapasse a visão estrita desses indicadores e uma programação
efetiva, com um compromisso político, não pode ser um compromisso apenas técnico, isto é um compromisso mesmo político do desenvolvimento do país, e uma programação que seja equilibrada na sua execução, que se atue nas áreas mais prementes, dos corredores da grande massa crítica, e nos outros em simultâneo, porque senão não conseguiríamos ter finalizar o objetivo. Muito obrigado pela sua intervenção. Quando eu referi anteriormente as mercadorias, é evidente que estamos a falar de mercadorias e passageiros, até porque para os empresários, para as empresas, ambos são igualmente importantes. Aliás, uma das maiores dificuldades com que nós lutamos neste momento é a falta de mão de obra, é a falta de recursos humanos. É uma das maiores dificuldades que temos em Portugal. Agora, nós sabemos, e eu estou ligado a duas empresas que se instalaram no interior, e que a grande dificuldade que têm é recursos humanos e acessibilidade. E, portanto, como disse muito bem, o plano parece-nos bastante bem, digamos, o timing de execução, ou os timings de execução, ou as prioridades é que devem ser muito bem refletidas. Penso que é um pouco aquilo que nos quis transmitir. O Sr. Engenheiro Carlos Fernandes, ouvimos o Engenheiro Frederico Francisco falar sobre a questão da bitola e dizer, nomeadamente, que a questão da bitola tem que ver, fundamentalmente, com uma questão de interoperabilidade dentro do país. Ou seja, não faz sentido dentro do mesmo país ter mais que uma bitola, porque isso iria complicar o funcionamento de todo o sistema. Na sua opinião, o que lhe parece? É isso? Se calhar só começar um bocadinho antes sobre o que é para nós, o que é a nossa posição relativamente ao Plano Ferroviário Nacional, também para que isso fique claro. Só, desculpem, antes, bom dia, queria cumprimentar os meus colegas de painel, PC Vieira, Engenharia Pinto, Engenheira Tércia Cabral, todos os presentes, é um gosto aqui estar, é um gosto responder ao convite da Fair City, e o lançamento da questão da bitola entusiasmou-me logo a começar. Mas começando só com um ponto prévio, que é a Infraestruturas de Portugal participou neste processo da construção do Plano Ferroviário Nacional, numa base de, obviamente, temos muita informação e foi esse o nosso papel, trabalhar a informação, preparar um conjunto de levantamentos, quer técnicos, quer operacionais, quer estatísticos, que o fizemos e que, obviamente, o processo foi conduzido pelo Governo, diretamente, pelo Ministério das Infraestruturas, o coordenador foi o Engenheiro Frederico Francisco e a entidade pública que no fundo conduziu o processo foi o IMT e, portanto, não cabe à Infraestruturas de Portugal, no fundo, ter um papel na definição daquilo que é o Plano Ferroviário Nacional e queria que isso ficasse aqui claro. Obviamente também o Plano Ferroviário Nacional está em consulta pública e, portanto, não me cabe aqui a mim, enquanto representante da IP, vir comentar opções que lá estão e deixar, obviamente, essas opções que lá estão ser livremente debatidas e depois haver, de facto, uma conclusão. O que eu queria dizer sobre o Plano Ferroviário Nacional é que dá-nos, do ponto de vista de nossos executores de política pública, uma previsibilidade que não existe até hoje. Ou seja, quando o plano for concluído, nós teremos uma previsão, teremos uma visão sobre o futuro, sobre aquilo que o país pretende e nós teremos condições de nos preparar para responder eficazmente a esse desafio. E dou-vos aqui 2 exemplos relativamente a isso. O Ferrovia 2020, que se chamava PETI 3+, foi aprovado em 22 de agosto, salvo erro, de 2015. Esse quadro comunitário começou em 2014. Ou seja, a aprovação do plano aconteceu quase 2 anos depois do início do quadro comunitário. A Infraestruturas de Portugal foi nessa altura, formalmente, qual era exatamente o enquadramento, o que é que se pretendia para cada um dos projetos que faziam parte do PETI 3+, que se chama hoje Ferrovia 2020. Começou a ser, nessa altura, autorizado a lançar os primeiros concursos para contratar projetos. Ora, um projeto ferroviário, o Tribunal de Contas Europeus concluía que, em média, demoram 16 anos desde o momento da decisão até ao momento de entrada ao serviço. Nós, felizmente, conseguimos, em Portugal, correndo tudo bem, ter um prazo entre 7 a 8 anos. Mas se olharmos para os 7 anos, somarmos 2015 com 7 anos, já estamos em 2022, já estamos no fim do quadro comunitário. Os projetos não foram todos lançados na mesma altura, obviamente que nem tudo corre bem, há sempre coisas que não correm bem. Nós vinhamos de um período muito complicado do ponto de vista da Troika, em que praticamente o país tinha parado, está aqui um conjunto de problemas e já começámos a perder. O PNI 2030, felizmente, foi aprovado antes do final do quadro, ou praticamente no início do quadro. Os primeiros projetos, uma grande quantidade de projetos que fazem parte do PNI 2030, e já agora esta nota, o Plano Ferroviário Nacional baseia-se, não é uma folha em branco, baseia-se na rede que existe,
tem por base aquilo que está a ser executado do âmbito do Ferrovia 2020 e tem já também embutido neste plano aquilo que vai ser construído no âmbito do PNI 2030. Portanto, o PNI 2030 correu já um bocadinho melhor, ou está a correr um bocadinho melhor, não é que tenhamos conseguido já lançar os concursos todos para projetos, alguns que ainda não temos autorização para lançar, mas a grande maioria deles já foram lançados e, portanto, começámos um bocadinho mais cedo. Com a aprovação de um Plano Ferroviário Nacional, nós vamos conseguir a tempo começar a preparar-nos, ou seja, começar a lançar estudos, fazer as análises de custo-benefício, mas também lançar concursos para estudo prévios, fazer análise de viabilidade, ou seja, preparar os projetos, preparar os empreendimentos para que depois, no início do quadro comunitário, nós tenhamos, de facto, condições para avançar rapidamente, para executar e não ter riscos de perder fundos, nem outro tipo de problemas que normalmente sempre acontecem. Vindo então à questão da bitola, e não querendo também monopolizar este debate à volta da bitola, que é no fundo, um pormenor no meio destas... Eu diria bitola ou interoperabilidade? Pronto, eu acho que a interoperabilidade é de facto o tema. Há um conjunto de problemas com a interoperabilidade, no fundo, e a bitola é apenas um deles. Nós temos questões que têm a ver com a sinalização, questões que têm a ver com a eletrificação, questões que têm a ver com o comprimento dos comboios, um conjunto de questões, e algumas delas afetam-nos no território português. A questão do comprimento dos comboios, nós, numa parte ainda significativa da nossa rede, os comboios de mercadorias não podem circular com 750 metros. Esperamos que no final do Ferrovia 2020, em todos os nossos principais eixos, quer eixos internacionais, quer eixos nacionais, possam circular comboios com 750 metros, quer no acesso aos portos, quer no acesso à Espanha, tudo isso esteja resolvido. Temos um problema de eletrificação no sentido em que há alguns troços ainda que não estão eletrificados. Dou-vos um exemplo, o acesso às minas de Neves Corvo não está eletrificado, portanto os comboios de mercadorias que vêm de Neves Corvo e que vão para Sines têm que vir a diesel porque há uma parte da rede que não está eletrificada. Portanto, o Ferrovia 2020 vai eletrificar uma parte significativa da nossa rede e contamos até 2027, 2028, no âmbito do PNI, resolver o resto da eletrificação da nossa rede. Temos um problema em termos do controle de velocidade dos sistemas de proteção aos comboios, portanto, uma componente da sinalização. Temos um sistema que é diferente do espanhol, que é diferente do francês, portanto, um comboio não pode circular de Portugal para a Espanha. Temos um problema que esse mecanismo, esse material está obsoleto e o fabricante deixou de vender e, portanto, hoje não é possível comprar comboios para Portugal porque não há esses equipamentos para instalar. Estamos a resolver, os operadores estamos a trabalhar com os operadores, com os tecnólogos, e esperamos até 2026, 2027 ter esse problema resolvido, ou seja, as novas encomendas de materiais que estão já colocados, os comboios estão a ser produzidos e esperamos que em 2026, quando vierem estes problemas, esteja resolvido. Transitoriamente parece haver uma solução que acomoda os dois sistemas, não é? É essa solução que estamos, no fundo, a desenvolver, é um equipamento chamado STM, que vai ser acoplado aos novos equipamentos de sinalização que existem, que são padrão europeu, e que vão permitir aos novos comboios ler as nossas infraestruturas, dando aqui um período depois de transição na rede e nos comboios para o fazer, e estamos a trabalhar também nisso. Temos um problema de pendentes nas linhas. Nós, em Portugal e Espanha, ao contrário do centro da Europa, temos linhas com inclinações relativamente elevadas, o que limita também o comprimento dos comboios. É talvez das questões mais caras de se resolver, com maior necessidade de investimento. E depois tem uma questão também importante, que é, num itinerário, enquanto não resolvemos todas as pendentes, não interessa intervir. Ou seja, se nós resolvemos 9 pendentes, mas deixarmos uma, é essa que limita o comboio e limita o comboio para todo o itinerário. E Espanha não tem previsto nenhuma intervenção deste tipo em nenhum troço da rede. E depois posso-vos dar números, se isso for interessante, são intervenções muito caras e com baixo retorno económico. É por isso que os países não têm investido nessa matéria. Há outras formas, por exemplo, passando o comboio a tração dupla, aumentando ligeiramente o custo do comboio, mas também reduzindo muito a necessidade de investimento, e é uma matéria que temos vindo também a resolver. Depois temos questões regulamentares, questões processuais, questões de definição do canal em termos internacionais, que são também complexas e também podem tornar mais eficaz, mais eficiente, mais barato o transporte. E depois temos um problema, uma questão recorrente, que é a questão da bitola. Portugal não tem hoje em dia um problema de bitola, Portugal nunca teve um problema de bitola, e o que nós estamos a trabalhar é para que Portugal nunca tenha um problema de bitola. Onde é que surge a disrupção do ponto de vista de bitola? Surge na fronteira francesa, como dizia o Frederico Francisco, ou seja, um comboio de Espanha, se no eixo Atlântico, no caso do eixo Mediterrâneo, isso já está resolvido por parte da rede, mas no eixo Atlântico, um comboio que chega à fronteira
tem do outro lado da fronteira uma bitola diferente e, portanto, tem que, digamos assim, mudar as caixas móveis ou mudar os contentores de um comboio para o outro. Isso tem um custo. Eu diria que é um custo relativamente residual, entre uma viagem de Portugal e Alemanha é relativamente residual, mas esta disrupção existe. Só que nessa fronteira francesa existe um problema muito maior que esse, que é a falta de capacidade. Como nos dizia o coordenador do PFN, do lado do corredor mediterrâneo já não há um problema de bitola e os comboios continuam a não entrar, porque não há capacidade do lado francês. Do lado do corredor atlântico passa-se a mesma coisa. Há vários anos que Espanha e Portugal têm vindo a alertar quer as autoridades francesas, quer a Comissão Europeia para resolver este problema e França já veio formalmente notificar a Comissão de que antes de 2037 não tem condições para começar a resolver este problema. E, portanto, é esse, de facto, o problema que temos que enfrentar, é primeiro resolver o problema de capacidade, pôr em marcha, no fundo, a modernização desse eixo de entrada em França para nos permitir crescer. Mas diria, voltando um bocadinho atrás, que o grande objetivo é garantir sempre, por um lado, a interoperabilidade dentro da rede portuguesa, mas, acima de tudo, também a interoperabilidade com o mercado espanhol. O mercado espanhol representa cerca de 82% das quantidades transportadas, importadas e exportadas por Portugal por via terrestre. Ou seja, de tudo o que Portugal importa ou exporta por via terrestre, seja caminhão, seja comboio, 80%, um pouco mais de 80%, vão para a Espanha. Portanto, nós nunca podemos criar um problema de interoperabilidade com o nosso vizinho espanhol. E depois temos que ir articulando com eles, e é isso que nós fazemos regularmente. Espanha tem, nesta altura, como já vos disse, 2 grandes projetos de mudança de bitola, um do lado do Mediterrâneo, que vai avançando a caminho de Algeciras. A primeira parte está prevista a acabar em 2028, não há data ainda para chegarem a Algeciras. E depois tem outro investimento muito forte, bem mais forte do que este, do lado do País Basco, que é trazer o ponto de mudança de bitola para dentro de Espanha. São cerca de 70 km. Foi um projeto que começou em 2004, chama-se o Y Basco, tinha como data de conclusão prevista 2009, depois foi avançando para 2015, depois para 2020 e agora apontam para concluir esse troço para 2030. E, portanto, a ideia é trazer o ponto de mudança de bitola para dentro de Espanha, construir aí um conjunto de terminais eficientes para se poder fazer rapidamente e de forma económica a mudança da bitola, e Espanha está agora, e nós estamos, no fundo, a articular com Espanha nesse processo, não a definir um plano de migração de bitola, mas a definir uma estratégia para a Espanha. A Espanha está agora, em função de todo este investimento que já fez, de toda a reflexão que está a ser feita, está a trabalhar com Portugal e com um conjunto muito vasto de entidades em Espanha, desde os portos, áreas logísticas, operadores, tentar perceber quais são os passos seguintes que deve dar do ponto de vista de estratégia de migração de bitola. Estamos a falar ainda, nesta altura, de estratégia. E passa por que ligações a Portugal, que ligações a Madrid, que ligações à Galiza, quando, como é que isso fará. E, portanto, nós estamos, desta forma, também a trabalhar com Espanha, e aí comungo totalmente da posição do Frederico Francisco, que é a mudança da bitola terá que vir de França para Espanha e de Espanha para Portugal. Ou seja, é quando a bitola chegar aqui que nós temos que ter soluções para responder a essa mudança de bitola. E, obviamente, temos que começar a trabalhar mais cedo. Se me permitam interrompê-lo, há uma questão. As linhas novas que estão a ser construídas vão ter que tipo de travessas? E depois, os comboios vêm, ou penso que neste momento, como dizia o engenheiro Francisco, estão todos preparados para a substituição dos eixos ou dos bogies. Não é verdade? Sim, nós o que estamos a fazer em Portugal é equipar as nossas linhas com tudo o que é padrão europeu. Sinalização é padrão europeu, comprimento dos comboios são 750 metros, eletrificação desde a década de 50, que é o padrão europeu, e as travessas que estamos a colocar desde há muitos anos são travessas de dupla fixação, ou seja, que permitem mudar o carril, ou mudar os 2 carris para a bitola. Inclusive foi feito um exercício da própria migração da linha Porto-Lisboa, o que é que implicaria, como disse o Frederico Francisco, essa migração, e ao que é fazível um dia em que, no fundo, essa linha ligue a outras linhas com bitola europeia, é algo que é fazível sem interromper a circulação e com custos relativamente reduzidos nesse processo. Mas na beira alta, para fazer isso, tem que interromper a circulação. Na beira alta, se for necessário, repara, a beira alta, há aqui uma questão importante que é o seguinte. É preciso... Eu ia por aí, peço desculpa, por aí outra questão. Há tantas pendentes a resolver na beira alta, eu sei que tem sido feito um investimento interessante, designadamente em bypasses para permitir comboios de 750 metros, porque não uma hipótese que já esteve em cima da mesa, que é uma linha completamente nova, passando mais a norte e, portanto, numa zona sem pendentes?
a estratégia para a migração da Beira Alta tem que passar pela articulação com Espanha sempre. Repare, se Espanha migrar a sua linha, provavelmente Portugal terá que migrar também a linha da Beira Alta para ter continuidade em Espanha para a rede convencional. Se Espanha tiver uma estratégia que é construir uma nova linha de ligação à Europa, em bitola europeia, Portugal quase certeza que terá que construir uma linha nova. Porquê? Porque para aceder a toda a rede convencional espanhola, que continua toda e não há qualquer plano de migração, ou seja, para chegar aos principais centros logísticos espanhóis, ele chega-se em bitola ibérica, e, portanto, se Espanha chegar com uma nova linha à nossa fronteira, se essa vier a ser a decisão, vier a ser tomada, nós teremos de certeza construir uma nova linha para ligar a essa e manter a Beira Alta para ter acesso. Se eles alterarem, porque migram o conjunto da rede ou tiverem intenções de migrar o conjunto da rede, nós teremos também que avançar com a migração da Beira Alta, independentemente de construir uma linha nova ou não. As intervenções na Beira Alta necessárias para eliminar o problema das bitolas, das pendentes, têm a ver essencialmente com 3 zonas: a zona do Luso, a zona a chegada à Guarda e a zona entre Cerdeira e Vila Formoso. Só dar-vos uma nota de custos que é talvez interessante para se ter aqui a avaliação que fizemos. A eliminação das pendentes na Beira Alta custa qualquer coisa como 1.000 milhões de euros. A transformação da Beira Alta, no sentido de passar em comboios de 750 metros, desde Leixões até à fronteira, por exemplo, custa qualquer coisa como 70 milhões de euros. 1.000 milhões versus 70 milhões de euros. Então vamos ver os impactos que isto tem em termos da circulação de comboios. Atualmente, um comboio que sai de Leixões para a fronteira pode transportar, isto são dados dos operadores, tivemos custos diretos para fazer isto, pode transportar qualquer coisa como 54 teus. Atualmente, ou seja, antes do fecho da linha da Beira Alta, um comboio com tração simples transportava cerca de 54 teus até à fronteira. Depois da intervenção do aumento do comprimento dos comboios para 750 metros, com tração dupla, e portanto haverá um aumento de custo da operação, mas o comboio passa a transportar cerca de 105 teus. Isto implica uma redução de custo por contentor entre o Leixões e a fronteira na ordem dos 28%. 70 milhões de euros, 28% de redução de custo. O passo seguinte é a eliminação das pendentes. Só faz sentido quando Espanha também investir. Sim, mas vamos imaginar que Espanha investir. São 1.000 milhões para eliminar as pendentes. Nesse caso, pendente máxima 1,25 entre o Leixões e a fronteira, investimento na ordem dos 1.000 milhões de euros, tração simples, permitia transportar em tração simples 75 teus. Tração dupla não fazia sentido porque o aumento relativo que fazia tornava o transporte mais curto. Portanto, 75 euros. Quanto é que isto reduz ao custo de transporte por contentor? 10%. Ou seja, com 70 milhões conseguimos já 28%, com mais 1.000 milhões conseguimos 10%. 10% entre Leixões e a fronteira, porque estes 10% entre Leixões e a Alemanha transformar-se-ão em 1 ou 2%. Isto só para dar aqui o número de que, de facto, o investimento na eliminação das pendentes é algo muito pesado e com um retorno muito baixo. Não é por acaso que Espanha não tem investimentos destes previstos em termos da sua rede e nós, das avaliações que fomos fazendo, ainda não avançámos com este tipo de intervenções. E é por isso que, quando se constrói uma linha para tráfego misto, para tráfego de mercadorias, é extraordinariamente caro. É por isso que o Y Basco, no País Basco, tem tido custos absolutamente astronómicos e tempos de execução muito elevados. Aliás, basta ir ao Alentejo ver a linha que estamos a fazer entre Évora e Elvas, que é uma linha para tráfego misto e que tem viadutos a nunca mais acabar. E estamos a falar do Alentejo, que é a parte do país mais plano e mesmo assim problemas complicados. Muito obrigado. Eu iria passar a palavra agora ao Eugênio Martins Brito, que é, enfim, a pessoa que tem experiência nesta matéria, porque é um homem há muitos anos ligado à ferrovia, portanto conhece o tema bem. Há umas décadas. Há umas décadas, não é? Eu, quando olho para este plano, eu enfim, estou, como já entenderam, tenho estado, enfim, ligado a este assunto há muitos anos e vejo este plano, como já disse, com muito bons olhos, embora nunca vá vê-lo concluído, não é? Porque em 2050 eu terei 107 anos. Não é que seja impossível. Não é que seja impossível. Com os avanços recentes da medicina, não é que seja impossível. Em 2050 terei 107 anos. Mas como tenho muitos filhos e muitos netos e tal, talvez eles beneficiem e a ideia é que o país venha a beneficiar, não é? A ideia, francamente, é que o país venha a beneficiar. Mas, Sr. Eugênio Martins Brito, o que é que o senhor tem a dizer? O que é a ADFERCIT? E, particularmente, uma pessoa da ADFERCIT, que tem, como disse, décadas de ferrovia, tem a dizer sobre isto? Bem, muito obrigado.
Queria agradecer primeiro o convite do Sr. Presidente do Congresso, Dr. Pedro Cisa Vieira, cumprimentar a direção da Adfercity. Eu vou falar aqui em nome pessoal, não é? E este tema do Plano Ferroviário Nacional é um tema complicado, como já se viu, não é? Complexo, multifacetado, com variedíssimas perspectivas e ângulos, digamos, de abordagem. E, portanto, eu, nestes 10 minutos que tenho, mais ou menos, vou tentar aqui expor apenas algumas reflexões que me suscitaram, que me foram suscitadas pela versão que saiu agora do Plano Ferroviário Nacional, e deixar, digamos, algumas questões que me parecem que são importantes serem, pelo menos, ponderadas e analisadas e avaliadas nesta fase de discussão pública. E vou dar aqui talvez uma perspectiva um pouco diferente daquelas que normalmente, enfim, são expostas nesta matéria. Um plano ferroviário nacional é de facto um plano que não tem, digamos, padrão geral. Cada país tem o seu plano ferroviário nacional. Isso depende muito das realidades de cada país, das realidades económicas, sociais, da própria cultura ferroviária, das suas necessidades, do seu estado da arte em termos de mobilidade e de transportes. Portanto, cada plano terá cada país terá o seu plano ferroviário nacional. Agora, para mim, fica muito claro que um plano ferroviário nacional nunca será um plano diretor de rede, nunca será um plano de mobilidade nacional, nunca será um plano de infraestruturas. O Plano Ferroviário Nacional, na minha ótica, está, digamos, a montante destes planos que virão a seguir. E, de certa maneira, tem que ser um plano orientador para os outros planos que se podem localizar num patamar inferior. E, portanto, para mim, o Plano Ferroviário Nacional devia ter uma vertente normativa de um conjunto de princípios e de critérios e até de métricas com um objetivo essencial e fundamental: criar valor económico ao sistema ferroviário nacional. Não só às infraestruturas, mas ao sistema no seu todo. Parte infraestruturas e parte, digamos, funcionamento, serviços, mercado de transportes. Isso, no final do dia, o Plano Ferroviário Nacional deveria dar essa perspectiva normativa, orientativa, no sentido de se ter a longo prazo um valor acrescentado de utilidade do sistema ferroviário nacional. O nosso sistema ferroviário nacional, ou a nossa rede de infraestruturas, é uma rede de baixa utilidade. Nós estamos num ranking em 7º lugar em termos de utilidade de infraestrutura. À nossa frente, em termos de menor performance e menor utilidade, está a Bulgária, a Estónia, a Croácia, a Letónia, a Roménia e a Grécia. Isso em termos de utilidade, em termos de PKs por habitante. No que diz respeito às mercadorias, as coisas não estão muito melhor. Portanto, há aqui, de facto, uma baixa utilidade do nosso sistema ferroviário, que de facto tem que ser, no fundo, incrementada numa perspectiva de longo prazo. E, portanto, resumindo um pouco isto, esta primeira parte, para mim, o Plano Ferroviário Nacional deveria ser, de certa maneira, uma bússola estratégica, como agora se diz muito, não é? Normativa, de caráter normativa, que devesse acolher, no fundo, os critérios e as métricas de desenvolvimento de todo um sistema para aumentar a sua utilidade em termos de longo prazo. Portanto, dar sustentabilidade, no fundo, ao sistema ferroviário nacional de longo prazo, na medida em que um Plano Ferroviário Nacional é um documento, um instrumento estratégico, basicamente estratégico, que aponta para um horizonte de 20, 30 anos. Portanto, estamos a falar de 2050. Não é? Bom, primeiro ponto. Segundo ponto que eu gostava aqui de referir era o seguinte: estes critérios e métricas que eu penso que deveriam ficar já consagradas no Plano Ferroviário Nacional
deviam-se focar em 4 dimensões fundamentais, que, no meu entender, são as 4 dimensões críticas para criar, de facto, valor acrescentado ao sistema ferroviário nacional. A conectividade, que já foi aqui falada abordada pela doutora Fernanda Carmo, a multimodalidade, a intermodalidade, que não são bem a mesma coisa, não é? A multimodalidade aponta já para modelos de mercado de contratação única, a intermodalidade de contratação múltipla e digamos, a componente regulatória. Eu penso que estas 4 dimensões são, de facto, as dimensões que, no fundo, criam valor efetivo ao sistema ferroviário nacional. No que diz respeito à conectividade, eu fiz um pequeno exercício, não com os 28 centróides, digamos, ou 26 centróides do plano de ordenamento do território, mas peguei nas 18 capitais de distrito, que no fundo são centróides, digamos, de densidade populacional e demográfica, não é? E fui ver, em termos de itinerários, que servem esta matriz, no fundo, de capitais de distrito, hoje em dia, em termos de serviços ferroviários, nós temos 22% desses itinerários, dessa matriz, são itinerários que eu chamaria de nível 1, isto é, itinerários de digamos, prestação de serviço elevada. Portanto, ligações diretas, com boas performances e desempenho de serviços ferroviários. 33%, 38% itinerários de nível 2, que são itinerários que eu chamei de nível 2, porque são itinerários fracionados, isto é, introduz sempre uma solução de continuidade para se fazer as ligações, não é? E 41% sem itinerários, portanto não há itinerários. Portanto, isto revela de facto logo uma muito baixa conectividade da rede. E é um problema que temos que, pensar em termos de plano ferroviário nacional. Há um estudo muito interessante da entidade equivalente ao nosso Conselho de Finanças Públicas espanhola, que fez um estudo em 2019 sobre a despesa pública ferroviária. E no seu capítulo de alta velocidade chegou à conclusão que as linhas de alta velocidade hoje já em exploração foram completamente neutrais em termos de PIB per capita para o país. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que os ganhos, os benefícios económicos dessas linhas de alta velocidade, que os houveram e que existem, não é? Estão, digamos, muito concentrados num segmento económico, digamos, de rendimento já muito privilegiado. E, de facto, não contribuíram praticamente nada, é mesmo o termo que eles utilizam, o termo neutral, para, no fundo, o benefício económico, o PIB per capita, portanto, o benefício económico em termos de país. E, portanto, o que eles dizem é que, de facto, estes grandes investimentos e decisões estratégicas e políticas deviam ser contrabalançadas com, digamos, um acréscimo de qualidade, digamos, precisamente na conectividade interterritorial. Mas não lhe parece que o plano, tal como é apresentado, cobre realmente essas zonas de menor serviço ou de serviço de menor qualidade ou sem serviço? O plano foi... O plano vai no sentido correto. Esta versão vai no sentido correto. Só que eu penso que o Plano Ferroviário Nacional deveria, como eu disse, introduzir as tais métricas, no fundo, e princípios orientadores que permitissem, no fundo, validar essa conectividade, no fundo, que é já avançada por esta versão do Plano Ferroviário Nacional. E essa validação deve ser feita, no fundo, na base como eu disse, de critérios e digamos, de métricas que, de certa maneira, tivessem uma conformidade de juízos e de opiniões a nível nacional. Digamos, numa perspectiva de dinâmica, digamos, entre a administração central
e a administração local, do tipo bottom-up ou top-down, no sentido de se criarem, de facto, uma certa consensualização desses critérios de abordagem e de validação das conectividades que podem ser, digamos, oferecidas e suficientemente sustentadas a prazo pelo modo ferroviário, porque há sempre outras alternativas, não é? E temos de ver isso sempre com muito cuidado. Estas 4 dimensões que eu falei, portanto, a conectividade, a intermodalidade, a multimodalidade e a componente regulatória, deviam ser tratadas, na minha ótica, no Plano Ferroviário Nacional, já numa perspectiva muito equilibrada entre as mercadorias e os passageiros. E a doutora Fernanda Carmo já tocou esse ponto. E precisamente na perspectiva de tentar encontrar, no fundo, um equilíbrio entre o valor económico dos passageiros e o valor económico das mercadorias em termos de economia nacional. E muitas vezes isso não é tratado, e penso que esta versão do documento, de facto, talvez esteja um pouco, digamos, em déficit, está um pouco em déficit relativamente às mercadorias, não é? De qualquer forma, a transferência para a cota modal de transporte de mercadorias é para 40%, enquanto que a dos passageiros é apenas para 20%. A transferência para a cota modal, acho que é, enfim, que a dos passageiros é de 20%, não é? Eu parece-me, enfim, um bocadinho wishful thinking, não é? Wishful thinking. Porquê? Porque nós temos um percurso médio de mercadorias no nosso país que ronda os 60 km. Para veículos, digamos, normais, e para os articulados são 150 km. Portanto, o caminho de ferro aqui tem pouca... O negócio do caminho de ferro, no fundo, são TKs, não é? E ou temos toneladas ou temos quilómetros. Como tem poucas toneladas, temos de ter muitos quilómetros. E, portanto, esses 40% parece-me um bocadinho boa vontade. Mas, enfim, eu ia pegar no que disse e ia perguntar, agora via em ordem inversa, e perguntava ao Jean Carlos Fernandes se lhe parece que estas componentes podem ou devem ser incluídas no Plano Ferroviário Nacional, ou se uma coisa não exclui a outra. Quais componentes? Que referiu o engenheiro Martins Brito. Eu volto a dizer, eu não gostaria de me pronunciar sobre o plano ferroviário em concreto sobre isso. E, portanto, estas métricas devem ter estado por trás, com certeza, mas só perguntando ao coordenador daquilo que é apresentado em termos do conjunto de opções que vieram a ser submetidas neste plano ferroviário nacional. Mas, como lhe digo, não me cumpre a mim fazer essa avaliação. Sra. Fernanda do Carmo, o que é que lhe parece? Bom, queria só, no fundo, retomar aquilo que estava a referir há pouco. Nós não podemos pensar que este Plano Ferroviário Nacional tem tudo, ou seja, nos dá a solução completa. Eu também partilho, nós, por exemplo, no PNPOT, nem sequer fizemos uma discussão ou nos atrevemos a fazer algo mais propositivo nesta matéria. O que sinalizámos era a necessidade de estudar, era a necessidade de termos um Plano Ferroviário Nacional, mas claramente assumindo que outros instrumentos são mais apropriados para detalhar determinados aspectos. Estamos agora no Plano Ferroviário Nacional e eu acho que ele, de facto, não esgota todo o estudo e toda a avaliação que tem que ser feita, senão não... Enfim, temos aquela situação em que o nosso tempo de planeamento é de tal maneira longo que deixa de ser útil. Portanto, nem tudo pode ser resolvido neste instrumento. Acho que este instrumento é muito útil pela sua, se tiver aqui um tempo agora de aprovação relativamente curto e rápido, para sabermos quais são enfim, o guião geral pelo qual nos estamos a reger, mas tem que deixar as mensagens de que outros instrumentos de programação, de estudo, têm que ser feitos. Portanto, acho que algumas das questões que estão aqui levantadas, nós não somos especialistas em transportes, nem nesta matéria em concreto, mas algumas das questões que estão aqui levantadas têm que ser, de facto, trabalhadas na fase seguinte. O que voltaria a salientar, para não me alongar, porque já estamos muito longos no tempo, há uma questão que nós temos que pensar. Nós temos que ampliar a base territorial da economia. Nós temos que levar mais economia a outros territórios. Há territórios, o Sr. Engenheiro, aqui no início e como industrial,
trouxe a questão de algumas multinacionais, de algumas empresas até de ponta, de elevada componente de inovação e tecnológica que se estão a querer instalar nesses territórios por várias razões, e temos que ter respostas para elas, mas temos atividades tradicionais que, enfim, que o país ao longo das últimas décadas descurou um pouco, como a floresta, não é? Os territórios vulneráveis da floresta não terão que ser para sempre territórios vulneráveis da floresta, é outra das expressões que o PNPOT identifica, poderão ser territórios economicamente muito pujantes, baseados nas fileiras da floresta e da agricultura e do novo agroflorestal, e eles estão precisamente nestes territórios que estão agora em perda demográfica e com menor massa crítica e que têm que ser trazidos para o processo, de facto, do desenvolvimento económico e social. E, portanto, as questões que foram aqui apontadas pelos meus colegas de painel são pertinentes. Algumas delas, eu acho que esta mensagem tem que ficar logo inscrita neste programa, mas o que diria é que, se calhar, este Plano Ferroviário Nacional não é a sede para discutirmos agora todos os aspectos. Portanto, partilho desta opinião de que devíamos fixar-nos nos princípios, nas regras, naquilo que são as linhas vermelhas de atuação, em critérios, e deixar margem para termos tempo, porque há estudos que precisam de tempo, não é? E mesmo esta avaliação custo-benefício, do ponto de vista do impacto territorial, precisa de tempo e precisa de ser testada e precisa de ser articulada com outras políticas. Porque estamos aqui a falar desta política de transportes e eu estava aqui a falar da política de transformação da paisagem, que é determinante também para o país, e temos outras políticas no âmbito das cidades e das centralidades igualmente importantes no acesso aos serviços de interesse geral, enfim. Tem que haver aqui uma articulação e isso precisa de tempo, e eu acho que não devemos prejudicar o timing de termos um instrumento tão importante com a capacidade e a necessidade de depois desenvolvermos outras componentes. Muito obrigado. Nós estamos no limite do nosso tempo. Eu gostaria de chamar a atenção para os resultados da votação. No caso da Bitola, Sr. Engenheiro Carlos Fernandes, estamos como as eleições no Brasil. Estamos em 49-51. Portanto, eu devo dizer-lhe que o senhor me convenceu muito mais a mim do que convenceu a assistência. Também ainda vou votar, posso votar a seguir. E, portanto, acho que deveremos, aceito o repto que me lançou há pouco, de voltarmos a discutir este assunto, porque acho que é um assunto fundamental. E acho que nós estamos a mover-nos num quadro presente. E o quadro presente está a evoluir muito rapidamente. Como sabe, como eu disse já, há poucos anos nós não teríamos a perspectiva de um abastecimento de gás natural à Europa pelo Sul. Há poucos anos nós teríamos uma muralha completa nos Pirineus, com a passagem de energia elétrica produzida na Ibéria para a França. Hoje isto está tudo a mudar, porque a Europa está a mudar. A Europa está a mudar e tem que mudar muito rapidamente. Portanto, eu tenho alguma esperança que também a interoperabilidade vá avançar mais depressa do que aquilo que nós estamos a perspectivar, para eu talvez ainda poder utilizá-la na minha vida. Muito obrigado a todos. Obrigado.